E agora, é com disciplina ou com amor? Qual deve ser o principal foco? Como equilibrar os dois? No Talmud, em Sanhedrin, traz o seguinte ensinamento: Leolam ties moldoche veyamin mitkarevet. Sempre rejeite com a mão esquerda e aproxime com a mão direita. Perceba as palavras sábias do Talmud. A mão principal, a mão direita, deve aproximar. Em outras palavras, como vimos na aula anterior, a gentileza vem em primeiro lugar. Mas somente aproximando não é suficiente. O ensinamento diz que devemos também afastar. Um sinal de pare é muitas vezes interpretado pela criança como rejeição. A criança deve saber que existem limites. Nem tudo é permitido e nem todo desejo que ela tiver deve ser realizado ou saciado pelos seus pais. Mesmo assim, o que exigimos da criança, quando temos que exigir, como também a recusa de seus pedidos, sempre deve ser de maneira respeitosa e nunca ofensiva, com a mão esquerda, a mão mais leve, a mão mais suave, de modo que mesmo quando repreendida, ainda se sinta amada e desejada pelos pais e educadores. Deve saber que está sendo guiada para o bom e para o caminho correto. Imagine a criança como um jardim. O solo precisa ser cultivado e cuidado para que as sementes cresçam e se desenvolvam e logo depois venha um plantio. A criança deve ser tratada de maneira que tenha uma boa autoestima e uma mente saudável para que saiba lidar com todas as exigências que a rotina e disciplina diária requerem para o seu crescimento. Agora vamos para um assunto um pouco polêmico. O rei Salomão diz: aquele que poupa o seu bastão odeia o seu filho, mas aquele que o ama, disciplina-o, alertando-o. A imposição de limites, rotina e disciplina é para o próprio bem dos nossos filhos. E quando essa é feita com amor e respeito, mesmo que for uma palmadinha, para que entenda o que a nossa família considera aceitável e inaceitável, ele acabará entendendo que foi para o seu próprio bem. Posso dizer para vocês com a maior sinceridade, existem psicólogos renomados com milhares de seguidores que não são casados e nem têm filhos, ou têm um filho e ele é divorciado, que dizem para você não dar tela para os seus filhos e que nunca devemos gritar com nossos filhos e que não se deve levantar a mão para as crianças. E eu digo, eles têm razão, mas esse é um mundo para quem não tem uma família. Não é um mundo onde seres humanos, como nós, com família, com filhos, se adequam. E eu lhes trago aqui conceitos judaicos sem filtro, judaísmo raiz, conceitos baseados na Torá, para pais casados e com muitos filhos, assim como Hashem nos pediu. E a lei é clara, existem momentos em que sim, o filho deve receber uma palmadinha do seu pai. E nós pais somos seres humanos. O que devemos buscar, e esse é o conselho número 8, é o equilíbrio. Deixe eu lhes dar uma metáfora para que você entenda. Imagine o seu filho como uma poupança, um cofrinho, onde você ou outras pessoas com quem ele convive, através de atos de carinho e atenção e bondade, vão enchendo o seu potinho. E por outro lado, quando ele recebe uma bronca ou passa por frustrações, as moedas vão sendo retiradas. A dica é a seguinte: certifique-se que o cofrinho do seu filho está sempre cheio e nunca vazio. Dor e mágoas fazem parte do crescimento. O que não pode ocorrer é o descaso, desleixo, mais broncas do que elogios. Recentemente ficou claro para mim que este método, o método da Torá, realmente funciona. Vou lhes contar uma experiência pessoal. Na minha casa, Baruch Hashem, temos 7 filhos.
E eu, obviamente, como pai, acabo disciplinando eles, às vezes de maneira mais dura. Às vezes saem uns gritos, sim, sou um ser humano. Às vezes tenho que dar um puxãozinho de orelha. Mas fica aquela pulga atrás da orelha. Será que meus filhos me veem como um tirano? Ou eles realmente entendem que tudo isso é para o bem deles? Então, recentemente, o meu filho, número 3, Mandy, ele deu o seu discurso de Bar Mitzvah. E no discurso de Bar Mitzvah dele, ele decidiu fazer com as suas palavras. E na hora do agradecimento, ele agradeceu o pai dele, eu. Em nenhuma linha ele mencionou bronca, bravo, muito pelo contrário. Ele mencionou as brincadeiras, as risadas. O caminho da Torá é exatamente esse. E é esse equilíbrio que nós estamos falando. Extrair o melhor de cada um dos lados. O filho, quando percebe que você disciplina com amor, isso entra em sua alma, isso alimenta a alma dele e ele te enxerga com bons olhos. E o mesmo acontece também com o professor. Eu tento manter este equilíbrio e não é fácil numa sala com tantos garotos, mas quando se enxerga os alunos e filhos com carinho, as maiores e necessárias broncas são vistas com bons olhos. Eles sentem que é para o bem deles. As crianças têm essa sensibilidade. Percebam essa interpretação do momento em que Hashem escolhe Moisés como o líder do povo de Israel. Moshe teve que lidar com inúmeros desafios na liderança do povo, desde a saída do Egito até a entrada na Terra Santa. No primeiro milagre que provaria ao povo que ele era de fato o Salvador, Hashem o instruiu a ser um bom educador, para que suas palavras pudessem penetrar no coração dos futuros seguidores. Hashem disse: "O que é isso que você tem na sua mão?" E ele falou: "É uma vara. Jogue no chão." Quando jogou no chão, a vara se tornou uma cobra. Moshe fugiu da presença de Hashem. E o Eterno disse a Moshe: "Não, estende a sua mão e pega pela cauda." E ele estendeu a mão e pegou pela cauda. E ela virou uma vara de novo. O que está por trás desse milagre? Por que Deus escolheu bem este milagre? Os sábios interpretaram o texto de uma belíssima maneira. Hashem queria saber de Moshe como ele pretendia liderar o povo. Então ele perguntou: "O que tem na sua mão? Como pretende fazer isso?" Então ele respondeu: "Com uma vara. Pretendo ser rígido com eles." Então Hashem respondeu: Não. Jogue no chão. Esse tipo de liderança não dará certo. Pois enquanto estiver na sua mão, ok, eles ficarão firmes. Mas quando você soltar, veja o que acontece. Deus nos livre, se transformarão em cobra. Não será possível controlar e picarão conforme a sua vontade. Então Moshe, o que ele fez? Fugiu de sua face, decidiu afastar totalmente desse caminho. Vou ser bonzinho, ele pensou. Mas Hashem falou: não, estende a sua mão e pega pela cauda. É necessário que segures com a tua mão um pouco. É necessário ser firme e gentil, para o bem daqueles que estão sendo liderados. E a cobra incontrolável virou-se numa vara, pois agora Moshe adquiriu a sabedoria, ele adquiriu o equilíbrio. Somente assim o líder, o pai, o educador, será bem-sucedido em conquistar o resultado esperado, com esse equilíbrio. Na Torá encontramos esse conceito com o nome de Shvil HaZahav, o caminho de ouro. E Maimônides nos aconselha a sempre buscarmos esse caminho, o caminho do meio. Sermos pessoas equilibradas, distanciando dos extremismos. A Kabbalah vai ainda mais longe e chama esse caminho o caminho da verdade. Mas isso não significa ser um pouco de cada um, pegar um pouco de cada um. Ser o caminho do meio é um pouco daqui, um pouco dali. Não é isso. É como se fosse um triângulo. Veja,
temos um caminho aqui e outro caminho aqui. E o caminho do meio é o caminho mais alto, é o centro, extraindo o melhor dos dois caminhos. Ser uma pessoa equilibrada não é andar na corda bamba, mas estar acima dos problemas. Estar acima dos defeitos que cada um dos caminhos possa apresentar. Eu vou te dar um exemplo. Você tem duas pessoas com personalidades diferentes em relação ao dinheiro. Um é um avarento, o outro esbanja dinheiro. Ambos são ruins, são extremos. De acordo com Kabbalah, Hassidut, eles têm o mesmo problema. Um quer ganhar e o outro acha que deve aproveitar ao máximo o seu dinheiro. Ambos os comportamentos são radicais. Vem pelo fato da pessoa ser escrava do dinheiro e não por estar acima deles. Veja, se estivermos sob o controle, sabendo que o dinheiro é apenas um instrumento para a nossa vida, saberemos o momento correto de gastar e não gastar. O mesmo ocorre com amor e disciplina. Temos que saber qual é o objetivo dos dois, quais são as vantagens dos dois, para extrairmos o melhor dos dois e com gentileza e amor possamos manter ótimos relacionamentos com nossos cônjuges e filhos. Como saber se você é um pai equilibrado? Como saber se você é um bom pai? Atenção para esses 3 sinais. Se você passar por esses 3 sinais, saiba que você está no caminho certo. Número 1. Quando seus filhos estão aflitos, quando eles estão em algum problema, eles fogem de você para se esconder ou eles te procuram para encontrar abrigo? 2. Seus filhos se sentem confortáveis com você em público? Eles têm orgulho de estarem ao seu lado? Eu sei que para adolescentes isso pode ser muito desafiador. Os adolescentes buscam a sua própria independência. Mas se você tem um adolescente que fica de boa, feliz do seu lado, saiba que você está de parabéns. 3. Você está disposto a apoiar seus filhos sem julgá-los? Em outras palavras, ajudá-los a realizar coisas mesmo que você não necessariamente concorda? Lembre-se, bons pais, pais equilibrados, são pais gentis e firmes. Esse foi o 8º segredo da educação judaica baseado nos ensinamentos da Torá. No próximo e último vídeo da série, veremos o último ingrediente fundamental para que tudo o que foi explicado até agora tenha o efeito que desejamos. Fique conosco. Até a próxima.